Oi, gente, boa noite. Desculpa vir só agora fazer a tiragem do Conselho da Cigana, né, pra semana, é porque hoje eu trabalhei, né? Depois fui no centro cuidar de mim, que eu também preciso me cuidar, né? Então, eu vou botar aqui, ó, os montinhos para vocês escolherem. Primeiro montinho, tarô do cigano. Segundo montinho, tarô de baralho de Santa Saracari. E terceiro montinho da Cigana Esmeralda, baralho da Cigana Esmeralda. Vou botar aqui a turmalina pro tarô dos ciganos, a ametista pro tarô da Santa Sara, baralho da Santa Sara, quer dizer, e a quartzo verde que a Cigana Esmeralda gosta, que é a pedrinha dela, para o baralho da Cigana Esmeralda. Primeiro montinho, segundo montinho, terceiro montinho. Aí escolhem aí qual é o baralho que você se sentir mais atraído ou a pedrinha que ressoar com mais força, tá? Gente, hoje aconteceu tanta coisa que eu tô até um pouco desconcertada. Mas um conselho que a cigana, né, veio falando comigo, a cigana não, a espiritualidade veio falando comigo outro dia, porque como eu falo, o meu ouvido é o mais próximo da minha boca, né? E a espiritualidade, no caso, né, minha memória espiritual vem falando que pra gente parar de ficar reclamando das coisas e fazer alguma coisa pra resolver nossos problemas, porque a gente quer daqui a um ano tá, né, reclamando dos mesmos problemas de hoje, né? Não, né? Então eles falam para não acontecer isso, pra gente mudar as nossas atitudes, tentar fazer alguma coisa para mudar, né? E também ela pede a espiritualidade para a gente ficar longe de pessoas negativas. Que tem pessoas que a gente encontra sempre e normalmente são os mesmos problemas, as mesmas reclamações. Ela fala, né? Para que você vai ter contato, amizade, né, com pessoas que reclamam da mesma coisa, entra ano e sai ano, e quando se encontra as mesmas reclamações. Pessoas com esse tipo de energia acaba influenciando a gente também a ter essas energias. Então, ela pede para a gente se afastar dessas pessoas. Não por causa das pessoas ser maus, né? Mas porque a gente tem que preservar a nossa energia. Hoje em dia eu estou aprendendo muito isso. Mas, enfim, fora isso, tá tudo tranquilo, né? As coisas estão caminhando. Eu estou cada dia entendendo mais o meu caminho. Olha, isso me dá uma satisfação tão grande no coração. Tenho recebido muitas críticas construtivas, né? Às vezes eu fico em cima do muro, mas eu sei o que eu quero e o que eu posso fazer para, né, para ajudar o próximo. Eu não sou vidente, como às vezes as pessoas falam. Eu às vezes vejo coisa que vai acontecer em sonhos ou assim quando eu olho para a pessoa, é porque a espiritualidade me mostra, não é que eu sou vidente, né? Então isso é meio preocupante porque tem muitas pessoas que acham que a gente está blefando, né? E depois vem acontecer o que a gente falou. Mas não sou eu que falo, é a espiritualidade amiga que me acompanha que me mostra, né? Mas é aquele negócio, se as pessoas seguirem os conselhos dos guias e da própria espiritualidade, né, a gente consegue evitar algumas coisas negativas e aproximar de coisas positivas. Porque todo mundo tem seu glória espiritual, né? Eu faço às vezes jogos e a pessoa joga uma vez para a pessoa, aí a Padilha ou a cigana dá todo o roteiro certinho, aconselhamento, direcionamento. Passar um mês, dois, a pessoa volta para jogar e, tipo, os problemas são os mesmos. Também não adianta, gente. Eu não cobro muito, eu cobro um valor meio simbólico, né? Não sou careira no jogo. Mas não adianta você vir aqui jogar, a cigana ou a padilha te dá um direcionamento, um conselho, né? Fala o que você precisa mudar para mudar aquilo ali. E depois de 2, 3 meses você volta com os mesmos problemas, porque você não fez nada que a espiritualidade te indicou. Às vezes elas falam, tu tem que se ligar mais na sua espiritualidade, confiar mais na sua intuição. Não adianta você tá jogando só dinheiro fora,
né? Eu não tô aqui para ficar rica, não faço jogos para ficar rica, até porque eu tenho o meu trabalho, né? Eu não me sustento pelos meus jogos, mas a intenção é direcionar as pessoas, né? Encaminhar as pessoas a fazer coisas boas nas suas vidas, seguir caminhos bons, né? Não ficar na mesmice, né? Se melhorarem como espírito, como pessoa, mas tem gente que não sai, não progride, só fica achando que a espiritualidade vai ficar resolvendo o problema dela pagando o jogo. Gente, não vai. Se você não seguir a direção dos guias, pés, se você não se ligar à sua espiritualidade, as coisas não vão melhorar e depois você vai voltar com os mesmos problemas. Então, não adianta você ficar pagando para fazer jogo e amanhã depois você está aqui com o mesmo problema de novo. Não vai resolver, tá? Se falar aquela pessoa não serve para você, você precisa de coisa melhor e você fica ali preso emocionalmente àquela pessoa. Você só que pode ter força de vontade e mudar aquilo, porque tudo está dentro da gente, a nossa melhora, tá? E a nossa desgraça está dentro da gente. Então só depende da gente mesmo para melhorar ou não. Então vamos lá. Primeiro montinho, pedra turmalina, o tarô dos ciganos. Tchan, tchan, Duas cartinhas, eu vou final outra vez. Vamos lá. Primeiro montinho, tarô do cigano, pedra turmalina. Qual o conselho da semana da cigana esmeralda do Oriente? Vamos fazer primeiro o conselho geral. Então, aqui no conselho geral, a cigana fala para essa semana, tudo leva tempo, tá? Que nada cresce do dia para a noite. Ela diz aqui para você estudar, né, as propostas, as uniões que vão se apresentar durante essa semana no seu geral, tá? Que vai ter progresso, que você pode ter progresso, mas você tem que estudar as oportunidades, que vai ter muitas oportunidades durante essa semana aparecendo. Então, e no geral, tá? Então, mas para você estudar as propostas, as uniões que possam vir a se formar, para ver qual é o melhor caminho a seguir, tá? Ela está falando aqui que você não vai ter, né, sucesso da noite para o dia, porque, né, como ela fala, as coisas, primeiro planta a sementinha, cultiva para depois crescer a árvore e dar frutos, tá? Então, tudo leva tempo, mas vai vir as oportunidades, as alianças, né, durante essa semana e você vai vir muitas oportunidades, que ela está dizendo aqui no geral. Então você tem que estudar as melhores propostas para não escolher coisas que não vai vingar depois, tá? Ela fala aqui que você consegue, né, no geral, essas respostas se você tiver discernimento para estudar a melhor proposta. Agora vamos ver o financeiro. Então, aqui no financeiro, a cigana fala, meio ela mesma, que significa você mesmo, né? Que as coisas vão fluir, tá? No financeiro, tá? Que você pode acreditar nas suas intuições, tá? No seu interior, que você vai ter aquelas intuições no seu interior, tipo, em que caminho você vai, qual proposta você vai escolher e que você vai ter muitos amigos te ajudando durante essa
semana no seu financeiro, tá? Então você pode confiar nas pessoas que chegarem perto de você e seguir sua intuição. Se caso as pessoas, né, que vão vir pessoas erradas também para perto, mas que você vai sentir dentro de você que aquela pessoa não é a certa, tá? Que no seu financeiro as coisas vão, né, caminhar pro bom. Só você confiar e seguir sua intuição, tá? Que as coisas vão fluir. Agora no emocional, no afetivo. Sempre uma área tem que estar ruim, né? Ela tá falando aqui o que acontece. Que você tá esperando uma mensagem de alguém, né? Esperando que alguém entre em contato com você. Mas para você ter cautela, que você tá como vou dizer, vendo a situação conforme uma criança, né? Você não tá dando os pés no chão. Você está meio iludida com a situação, mas para você ter cautela com isso, tá? Porque a situação em si não é da forma como você está vendo. Você está meio que iludida. Deixa eu botar um pouquinho mais para cima porque não está dando para ver direito, né? Aqui saiu a carta da carta mesmo, o jardim, a raposa, né? E a criança. Então ela diz aqui no afetivo para você ter cautela com as mensagens que você aguarda, tá? Que pode ser que as mensagens não venham, né? Que você tá com uma ilusão, tá vendo as coisas com uma ilusão, querendo que aconteça as coisas que pode não vir a acontecer, tá? Ou então ela fala aqui que mesmo se essa mensagem vir, né, não vai ser com as mesmas intenções que as suas, tá? No lado afetivo. Pode ser que a pessoa venha dar notícia, mas que ela tenha só querendo lesco e meter o pé. Ela não quer um relacionamento, né? Ela não quer firmar uma coisa sólida e você já pensa diferente. Você cria situações na sua cabeça e acredita que ela pode querer alguma coisa contigo, mas não é essa a real, tá? Ela só, se vier a entrar em contato, vai ser só coisa de pele mesmo e talvez para algumas pessoas nem entre em contato. Então, essa espera pode ser desnecessária, tá? Ela está pedindo para no afetivo colocar o pé no chão. Então, esse aqui é o primeiro montinho da pedra turmalina, tarô dos ciganos. Agora vamos para o segundo montinho, baralho da cigana de Santa Saracali, pedra quartzo, desculpa, ametista. Vamos lá, vou botar mais pra cá pra cima pra dar pra ver, que o outro não deu pra ver. A primeira carreira é do geral, tá, gente? Conselho a cigana pro geral. Gente, essas duas cartas veio igualzinha do primeiro montinho, do geral também. Então, aqui no geral a cigana pede para quem escolheu esse montinho que a pessoa precisa de, né, durante essa semana de uma mudança,
olhar para novos horizontes, né? Porque a forma que a pessoa está olhando as coisas não está sendo legal. Ela precisa estudar novos horizontes, novas coisas, novas mudanças, tá? Para ter progresso. Ela está falando aqui que essa semana, se você puder se isolar um pouquinho, para você reavaliar seus caminhos, né? No geral da sua vida, para saber o que você realmente quer para ela, tá? Ela está falando aqui que você como vou dizer, muito exposto. Todo mundo sabe o que você está planejando. Ela está pedindo um pouquinho mais de isolamento, tá? Proteção, proteger mais as suas ideias, tá? Não botar muito em evidência para as pessoas próximas e pede mudança da forma de caminhar, mudança, né, nos horizontes, estudar uma possibilidade de mudar aí a forma de você caminhar no seu geral para você ter um progresso, tá? Porque você está muito exposto, suas ideias estão muito expostas no seu geral da sua vida, você tem falado muito da sua vida para todo mundo e isso é ruim, então se isola um pouquinho, reavalie o seu caminho, a sua vida no geral, para você ter um progresso melhor nela, tá? Aqui, vamos ver no financeiro. Então, aqui a cigana fala o que acontece. Você não está muito bem financeiramente, né? Ela está falando aqui que as coisas estão, né, que você não sabe o caminho seguir, o que fazer. Ela está falando que a solução está dentro de você, tá? Que você tem que se equilibrar, né? Para você saber qual o melhor caminho você vai seguir, para ter uma estabilidade, tá? E que ela está falando que você tem que romper alguma coisa, né? Não sei se é um trabalho que você não está satisfeito, porque quando a gente está em algum lugar que a gente não está satisfeito, que a gente está trabalhando contrariado, a gente acaba não produzindo muito, né? Como vou dizer, o nosso empenho não é suficiente. E ela está falando que isso que está acontecendo com você, que você tem que reavaliar também o seu trabalho, tá? Para você começar a procurar uma coisa que você faça com amor. Porque quando você está num trabalho que não tem amor, né? Não tem empenho, que você está trabalhando contrariada, né? As coisas não evoluem. O financeiro acaba, né, travando. Ela está falando aqui que você tem que arrumar um emprego, um trabalho que você faça com amor, né? Que quando você faz com amor as coisas fluem, né? Porque você não está ali só por causa do dinheiro, você está ali também por causa que você gosta de fazer aquilo, você faz com mais vontade, com mais determinação, com mais gosto. Então ela está pedindo para você procurar uma coisa que você goste de fazer, não trabalhar só por causa do financeiro, porque quando você trabalha frustrado, contrariado, as coisas não andam, tá? Então aqui ela pede, né, durante essa semana para você também trabalhar um pouco essa reavaliação do seu financeiro, né? Do seu trabalho, das suas coisas, porque você não está caminhando, porque você não está trabalhando com amor, tá? Então vamos ver agora o afetivo. Então, o que acontece é que ela está falando o quê? Que você precisa, tá? Enfrentar os obstáculos no amor, porque você, no seu afetivo, você está muito bloqueada, você está, como vou dizer, você não se deixa, não se permite, porque você tem medo do que já veio acontecer na sua vida. Então, ela está falando aqui que você tem que se permitir, tá? Tem que enfrentar os seus medos, seus traumas, né? Suas frustrações de relacionamentos passados e deixar o novo chegar na sua vida, tá? O novo tá cheio de delicadeza, de coisas boas, de prosperidade, de amor eterno e você meio que tá se fechando, porque você já não acredita mais no amor. Ela tá pedindo aqui por essa semana você se abrir um pouco, tá? Confiar, né, que as coisas podem melhorar, que você, tendo confiança que você vai se permitir ao amor, vai chegar uma pessoa, né,
que vai te passar proteção, que vai te passar confiança e lealdade. Mas para isso você precisa se abrir, se permitir durante essa semana a dar oportunidade para pessoas que vão chegar na sua vida ou que estão tentando entrar, né? Porque aqui fala que você está muito apegada às frustrações do passado no seu afetivo. Você tem que deixar elas para trás. Eu sei que é difícil, a Cigana está falando aqui que sabe que é difícil. Quando a gente já quebra a cara muitas vezes e depois chega alguém, né, com intenções boas e a gente não acredita. Mas ela está falando aqui para você confiar, se dê a oportunidade. E se não der certo, beleza, você vai estar pronta para outra. Porque a vida é isso, é tentar, né? Não ficar com medo de se machucar. Que às vezes você perde oportunidades maravilhosas na sua vida, no seu afetivo, porque você tem medo de sofrer, tá? Ela tá falando aqui para você se dar oportunidade no afetivo. Esse é o baralho da Cigana da Sara Kali, pedrinha ametista. Terceiro montinho, desculpa, pedra quartzo verde, baralho da Cigana Esmeralda. Tchau, Cigana, tchau. Essas cartas que caiu, ela tá muito bonita. Gratidão. Vamos lá, terceiro montinho. Vamos ver qual o conselho dela no geral. Então, aqui ela fala que seus caminhos durante essa semana, no geral, estão floridos, tá? Estão abertos, mas você tá um pouquinho meio que fechada, né? Você tá, como eu vou dizer, introspectiva, né? Faz alianças, você tá com um pouco com um pé atrás no seu geral, né? Ela tá falando aqui que durante essa semana você vai ter uma conexão espiritual boa, tá? Então, para você confiar que o geral vai dar tudo certo. Tá? Ela tá falando aqui para você ter fé na tua espiritualidade, que ela, né, tá trazendo boas oportunidades para você na sua semana, na sua vida, no seu geral, tá? Mas que para você se abrir um pouco pro espiritual, que você ainda é muito fechado, né? Sua fé ainda tá um pouco meio abalada, você não tem tanta confiança assim. Ela tá falando para você confiar mais no espiritual, tá? Que ele, durante essa semana, vem trazendo muitas coisas boas para você. Aqui, falando financeiro. Então, aqui no financeiro ela fala o quê? Que você precisa guardar um pouco esse pessimismo, que você tem sido muito pessimista em relação ao seu financeiro, tá? A Cigana Esmeralda fala aqui para você guardar um pouco como vou dizer, reavaliar, né, o seu interno, porque você tá, como ela falou ali em cima, você tá muito fechada, sem confiança nas coisas, né? Ela pede aqui que você tem que mudar o seu jeito de olhar para o seu financeiro, tá? Que você tem que ter menos pessimismo, que você tem que confiar na espiritualidade e que
lá no seu interno, né, no seu interior, você já sabe qual é a resposta. Mas você não está conseguindo mudar esse, como eu vou dizer, essa energia de escassez na sua vida. Por quê? Porque você ainda é muito sem confiança. Você não acredita muito em você não acredita muito na espiritualidade que te protege, que te guia, tá? Ela tá falando aqui, para de pessimismo, tá? Que para você melhorar, você tem que mudar esse seu pensamento de escassez, tá? Que a resposta você já sabe está dentro de você. Você tem que mudar essa energia aí e aprender a jogar para o universo e confiar para as coisas boas virem ao seu favor, à sua direção, tá bom? Isso no financeiro. Vamos ver o afetivo. Então, aqui no afetivo ela fala o quê? Que você é muito contrariado, né? Você não respeita o outro, né? Ela tá falando para durante essa semana você confiar mais nas pessoas, aprender a respeitar a forma das pessoas, o jeito das pessoas, que nem tudo é como você quer, né? Que o teu afetivo, ele não caminha, porque você é contrariada, você quer uma pessoa perfeita, ninguém é perfeito. Eu acho que esse montinho que saiu pra mim, gente. Eu não escolhi montinho não, mas ela tá bom na cara pra mim, esse daqui. Ninguém é perfeito, nem você, né? A gente também não é perfeito, ela tá falando aqui. Então a gente tem que quando tiver entrar, né? Essa semana ela tá falando aqui que você já tem uma pessoa que você critica muito, que você, como vou dizer, idealizou ela de uma forma, e quando você viu que não era do seu jeito, você não quis mais, né? Então ela está falando que essa pessoa pode tentar retornar para sua vida, mas para você ser mais flexível, né? Que nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo tem as mesmas ideologias, nem todo mundo teve a mesma cultura, o mesmo ensinamento, são pais diferentes, famílias diferentes. Então temos que aprender a respeitar o outro, tá? Ela está falando aqui que tem coisas realmente que você não precisa aceitar, né? Se aquele negócio, aquela pessoa te faz mal, te deixa insegura, faz você se sentir desvalorizada, te humilha, né? Então não vale a pena, tá? Essa contrariedade toda você se afasta. Mas se você que cria coisas na sua cabeça para você botar na balança, né? Que com o tempo você vai ver que todo mundo tem defeito e reconhecer que você também erra, que você também não é perfeito e se dá oportunidade para essa pessoa, tá? Mas só se ela não te fazer mal, tá? Ela tá pedindo aqui, durante essa semana essa pessoa tenta voltar para sua vida, né? Então esse foi o terceiro montinho, o montinho da quartzo verde, baralho da cigana esmeralda mesmo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Desculpa o horário, é que hoje eu trabalhei, tá? Não deu pra vir mais cedo. Gratidão por quem chegou até aqui. E hoje aconteceu tanta coisa que eu tô meio avoada, né? Em relação ao meu espiritual, que eu também fui me cuidar hoje. E lá aconteceu umas coisas que eu fiquei meio, né? Acontece coisa com a gente que a gente fica meio perdido. Mas não coisa ruim, né? Não negativo não, aconteceu coisas boas. Só que às vezes eu fico pensando, nossa, o mundo espiritual é muito vasto, né? A gente não, como eu falo às vezes, a gente não conhece nem metade da metade do que acontece do outro lado. E hoje eu tive umas provas sinistras, né? Então eu ainda tô meio assim. Como eu consigo ver, perceber, sabe? É muito complicado. Mas é isso aí. Obrigada por quem chegou até aqui. Boa noite e até o próximo vídeo.